E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou responder uma pergunta que eu tenho recebido com bastante frequência recentemente, que é: vale a pena fazer faculdade de música? Para responder essa pergunta, eu vou falar um pouco sobre a minha experiência tendo passado pelo curso de bacharelado em violão popular da Unicamp e vou falar um pouco também dos prós e contras de uma graduação em música. Bom, a maioria das faculdades que eu já conheci no Brasil tem pelo menos duas modalidades, a licenciatura e o bacharelado. Algumas faculdades também têm regência, composição e produção musical, em alguns casos. Mas vamos focar na licenciatura e no bacharelado. O bacharelado é um curso voltado para especialização em um instrumento específico. E aí, diferentes faculdades oferecem diferentes instrumentos, dependendo do corpo docente, dependendo do programa. Então, em algumas faculdades você encontra curso de harpa, curso de fagote, curso de percussão erudita, curso de oboé. Em outras você vai encontrar curso de baixo elétrico, curso de guitarra, de bateria. Na Unicamp eles separam entre música clássica e música popular, e aí você escolhe um instrumento dentro dessa modalidade. Eu escolhi violão popular, poderia ter sido violão clássico. E a ideia do bacharelado, tanto para música clássica quanto para música popular, é que você desenvolva suas habilidades no instrumento que você escolheu. Então, uma vez dentro do bacharelado, você vai fazer as matérias teóricas, que podem ser rítmica, percepção, teoria, harmonia, arranjo, e provavelmente você também vai fazer uma aula por semana individual com um professor ou uma professora que vai acompanhar o seu progresso naquele instrumento durante todo o período da graduação. Então, a maneira que eu vejo o curso de bacharelado é como um curso que pretende formar instrumentistas com uma base mais ou menos sólida, dependendo do professor, da instituição, de teoria, de percepção, de etnomusicologia e etc. Já o curso de licenciatura é outra história, é um curso que tem um propósito pedagógico em essência. Então você vai fazer as matérias teóricas musicais, vai fazer as aulas de percepção, mas também vai fazer matérias pedagógicas. Então a ideia de um curso de licenciatura é formar professores e professoras. Bom, estou falando tudo isso porque para responder a pergunta, vale a pena fazer uma faculdade de música, a gente precisa considerar vários fatores. E um desses fatores é justamente entender se você quer focar na parte didática ou se você quer focar na parte da performance. Porque se seu objetivo é dar aula, por exemplo, de iniciação musical para as crianças nas escolas, ou se seu objetivo é dar aula num conservatório, numa instituição de ensino de música, é importante que você faça uma graduação em música. Primeiro porque uma pessoa que toca muito bem um instrumento não necessariamente vai ser uma pessoa que dá aulas muito bem, porque dar aula é uma habilidade à parte, e é uma habilidade desenvolvida nesses cursos de licenciatura. E além disso, grande parte dos conservatórios e grande parte das escolas que têm musicalização infantil dentro das matérias pedem que você tenha obrigatoriamente um diploma de graduação em um curso de licenciatura de música. Então, para dar aula em muitos desses lugares, você não só precisa ter uma faculdade de música, um diploma, mas precisa ser um diploma em licenciatura. Eu, por exemplo, que tenho um diploma de bacharelado, não posso nem participar do processo seletivo para dar aula em vários conservatórios. Então a primeira resposta já está aí. Se você quer fazer uma faculdade para poder dar aulas, eu acho legal, acho que vale a pena, vai em frente. Agora, se o seu objetivo é um pouco mais parecido com o meu, que é viver principalmente de palco, viver de dar show, viver de tocar, aí a discussão é um pouco mais ampla, porque nesse caso, na vida artística, de fato, o diploma não vale nada. Então, quais podem ser as vantagens de fazer uma faculdade de música se você quer priorizar uma carreira artística? Bom, a razão mais clara para mim, que é a razão pela qual eu prestei uma faculdade de música, a razão pela qual eu escolhi especificamente a Unicamp, é para ter aula com um professor ou uma professora que você admira. Bom, no meu caso, muito resumidamente, quando eu era criança eu já ouvia muitos violonistas, já era muito fã do Rabelo, do Baden-Powell e já escutava muito o trabalho do Ulisses Rocha. E aí quando eu cheguei no terceiro ano do colegial e descobri que o Ulisses dava aula na Unicamp, eu fiquei fascinado, eu fiquei obcecado em passar na prova para poder fazer aula com Ulisses. Essa é basicamente a razão pela qual eu prestei uma faculdade de música. Então eu acho que se você quiser entrar numa faculdade para fazer aula com um professor ou com uma professora de instrumento que você admira muito,
vale muito a pena. Então eu acho essencial você pesquisar quem são os professores do instrumento que você quer prestar, independentemente da instituição. Porque no desenvolvimento musical, principalmente no desenvolvimento ligado ao instrumento, essa figura do professor, essa figura do mentor é de uma importância gigantesca. E essas aulas particulares que você vai fazer com esse professor ou professora, na minha opinião, são muito mais importantes do que todas as outras aulas teóricas que o curso de bacharelado pode te oferecer. É claro que é importante saber teoria musical, é claro que é importante saber harmonia, ter uma boa percepção harmônica, saber história da música. Mas se você quer viver do palco, viver de se apresentar, então a sua prioridade tem que ser se desenvolver no instrumento. E para isso você precisa de uma pessoa em quem você confie, que você respeite e que tenha a capacidade de te instruir durante o seu processo de desenvolvimento musical. E essas aulas particulares, idealmente, não são só técnicas, né? São aulas de instrumento, mas que abarcam harmonia, percepção, teoria, história. Enfim, é uma pessoa que está ali para te ensinar o que ela sabe. Então, minha segunda resposta é essa. Se você quer entrar numa faculdade para ter aula com uma pessoa específica, que você admira muito, vale super a pena, vá em frente. Outro cenário em que com certeza vale a pena você fazer uma faculdade de música é se você quer seguir uma carreira acadêmica. Se você quer fazer mestrado, depois fazer doutorado e depois entrar como professor de uma universidade de música. Porque se você quiser seguir uma carreira acadêmica, não é que vale a pena você fazer faculdade de música. Você precisa fazer faculdade de música, senão você não vai seguir uma carreira acadêmica. Agora vamos pensar em alguns cenários em que eu acho que talvez não vale a pena fazer uma faculdade de música. Se você não encontrar uma instituição que tenha um professor ou uma professora que você considere bons no seu instrumento. Porque se você não está atrás do diploma, se você não quer dar aula, se você não quer seguir carreira acadêmica, ou pelo menos se você quer priorizar o seu desenvolvimento no instrumento, é importante que você escolha uma instituição que vai te dar esse respaldo. E eu acho melhor você ir para um conservatório que tenha uma pessoa que seja referência na sua área, no seu instrumento, que vai fazer esse acompanhamento para sua evolução no instrumento ser a melhor possível, do que ir para uma faculdade que pode ter um nome, pode te dar um diploma, mas que não necessariamente vai fazer com que o seu desenvolvimento no instrumento seja bem acompanhado. Existe também a possibilidade de você fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu conheço gente que fez um conservatório durante a faculdade, só saiba que vai ser bem difícil. Bom, agora eu vou falar dos prós e contras de fazer uma faculdade de música, vou falar de algumas coisas que eu acho sensacionais e de outras que não são tão interessantes. Uma coisa que você vai ouvir de grande parte das pessoas que passaram por uma graduação em música é que a vivência universitária muitas vezes é mais benéfica para o desenvolvimento musical do que as próprias matérias da faculdade. E essa vivência musical pode acontecer em vários tipos de ambientes diferentes, desde os corredores do próprio prédio da faculdade, até, no caso da Unicamp, em rodas de choro, em canjas de jazz, os alunos participavam e organizavam diferentes momentos para a integração entre os estudantes de uma maneira musical. Eu lembro que no primeiro ano da minha faculdade, eu ia com a galera todos os dias, depois das aulas, para o estúdio da faculdade. Essa é outra vantagem, você tem acesso a essa infraestrutura, né? As salas de estudo, estúdio. Mas a gente ia todo dia fazer um som durante horas, ficava a tarde inteira fazendo um som, era bem gostoso. E durante a graduação eu acabei aprendendo muito com essa galera que eu encontrava para tocar informalmente, assim, às vezes nem conhecia a pessoa, e aí de repente estava tocando junto. Uma outra coisa legal é que quando você está rodeado de músicos, musicistas, você automaticamente acaba formando grupos baseados na afinidade estética, né? Nos gêneros que vocês gostam de tocar, e esses grupos muitas vezes vão para frente. Eu tive uma experiência maravilhosa participando de um grupo chamado Camerata de Violões de Campinas, que é um grupo que era formado por estudantes da faculdade, mas que já tinha saído do instituto e já estava fazendo shows e circulando pela cidade de Campinas. E a Camerata me ensinou praticamente tudo que eu sei em termos de timbre de violão, de som, de unha, porque eram quase todos violonistas clássicos, né? E eu era do mundo popular. Então eu aprendi muito com eles. Agora vamos falar um pouco dos contras. Eu acho que é importante que você tenha consciência de que necessariamente uma faculdade de música, seja em licenciatura, seja o bacharelado, ela vai tirar um pouco ou muito do seu tempo de estudo do instrumento. Isso pode fazer muita diferença se você quer se tornar um concertista internacional. Outra coisa que eu vi acontecendo com frequência entre colegas músicos que faziam faculdades, e diferentes faculdades,
é que muitas vezes eles acabavam perdendo trabalhos, perdendo shows para cumprir demandas específicas da faculdade, tipo TCC, entrega de trabalho. Existe também a possibilidade de você ter uma experiência negativa dentro da faculdade se você prestar só pelo nome que a instituição tem. É aquela história de entrar na faculdade sem saber quem vai ser seu professor ou sua professora de instrumento. Muita gente acaba fazendo isso e se dá muito mal. E se você der o azar de cair com um professor que não é tão bom, pode ser até um bom músico, mas às vezes é uma pessoa que não se dedica tanto à parte didática, aí são 4 anos, se você decidir seguir em frente, 5, 6, de graduação, nos quais você vai estar instruído por uma pessoa que provavelmente não vai te levar muito adiante. Então eu acho importante fazer essa pesquisa, mas não só uma pesquisa na obra do professor, uma pesquisa perguntando para as pessoas que passaram pela faculdade. Eu fiz isso antes de entrar na Unicamp, entrei em contato com pessoas que se formaram na Unicamp, pessoas que estavam fazendo a faculdade. A última coisa que eu acho importante considerar na hora de tomar essa decisão de fazer uma graduação em música ou não é o aspecto extramusical, principalmente nas universidades. Quando você está num campus universitário, que é um lugar cercado de institutos de diferentes áreas do conhecimento, né, as possibilidades de aprendizado são infinitas. Tem 5 matérias que eu fiz durante a graduação que eu considero que foram as melhores. Primeiro, a matéria de instrumento com Ulisses Rocha, claro. Depois, a matéria de prática de conjunto, que é uma matéria em que você toca com as outras pessoas e tem essa vivência musical orientada por um professor. Depois, Sociologia da Música, uma matéria espetacular. E as outras 2 foram matérias de outros cursos. Uma foi uma matéria na filosofia, uma matéria sobre Nietzsche. Na verdade, foram vários semestres, mas com o mesmo professor, o Jacóia, grande referência. E a outra foi uma matéria de teoria do cinema na mediologia, 2 matérias que mudaram a minha vida. A universidade também é um lugar que proporciona uma iniciação à política para os estudantes. Muitos estudantes acabam tendo o primeiro contato com política dentro da universidade. Tem os centros acadêmicos, é comum que hajam assembleias, manifestações, né, atos conjuntos, ocupações. A universidade acaba sendo um lugar muito informativo politicamente, porque existem muitas articulações, muitas pessoas engajadas, e você acaba fazendo parte daquilo de alguma forma, aprendendo a fazer político na prática, seja ocupando, seja indo nas manifestações, seja se abstendo, né? Agora, para fechar o vídeo de uma vez por todas, o último tópico que eu vou falar, prometo, esse vídeo ficou longo, é a respeito dos auxílios. Como se manter numa universidade pública se você tem dificuldades financeiras. Existem vários amparos que a universidade dá, e apesar de nem todos funcionarem tão bem, eles existem. Tem o Bandejão, que é o restaurante universitário, que cobra um valor super barato para o almoço, para a janta, para o café da manhã. No caso da Unicamp tem café da manhã também. Existe também a moradia estudantil, que é um lugar que acolhe estudantes que não tem como bancar uma casa alugada em outra cidade, que estão vindo de fora, né? Como a Unicamp fica em Campinas, muita gente vem de outras regiões do Brasil. Tem alguns auxílios também que você pode receber mensalmente, tanto por pesquisas na universidade, iniciação científica, às vezes da bolsa, às vezes não, dependendo do contexto. E ultimamente tem sido cada vez mais difícil, mas existe essa possibilidade da bolsa para fazer uma pesquisa durante a graduação. E também tem a possibilidade de trabalhar meio período, por exemplo, na biblioteca, e você também ganha um salário. Bom, é isso então, acho que deu para falar de bastante coisa. Espero que você tenha gostado do vídeo. Um abraço e até a próxima.